diga uma coisa, você já incorporou Yansan? E Ogum, Orixá Ogum, você já incorporou? Será que é verdade que os filhos de Xangô traem mesmo suas companheiras? E os filhos de Bauê estão sempre doentes? Será que é assim mesmo? Olha pessoal, tenha certeza que são muitas, mas muitas mesmo, perguntas sobre o mesmo tema, orixás. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre orixá e tentar derrubar ou confirmar tudo que se fala sobre esse assunto. Bora pro vídeo. Um salve com muita alegria, família Umbanda de Boa! Como é bom estar de volta, começar a gravar os vídeos inéditos, porque estávamos em férias, não deixamos vocês sem vídeos, sempre com vídeos inéditos, inclusive vídeos excepcionais. A gente fica até triste, porque muita gente está envolvido com festa, com férias e não viu vídeos incríveis. Inclusive eu recomendo você ver os vídeos que você perdeu nesse período aqui. Mas o importante é que nós estamos de volta. E você que é da família já sabe que o vídeo é bom, então eu peço de coração, coloca o like aí, deixa esse like, metralha esse like, porque é importante, fortalece o nosso trabalho. Mais de 10 anos trazendo todas as semanas para você vídeos inéditos. E se você está chegando agora, peço a você que considere nos seguir, clica aí no inscrever-se e ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E olha pessoal, se tem uma coisa que eu posso falar com certa certeza, que eu percebo muito claramente, é que a maioria dos umbandistas não tem a menor ideia do que seja um orixá. E eu acho que por isso mesmo é que se criam tantas lendas urbanas sobre esse assunto. A pessoa não sabe, não entende, não estudou, ela acaba inventando alguma coisa para tentar justificar o injustificável. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre orixá, conceituar um pouco o que é orixá, entender porque existe tanta confusão e também vamos abordar algumas frases, algumas ideias que se tem sobre os orixás para ver se isso é verdade ou se isso é mentira. Mas afinal de contas, o que é um orixá? O que viria a ser orixá? E explicar isso não é tão simples assim. Por quê? Porque a Umbanda tem uma forma de ver, tem um ponto de vista. E o Candomblé Queto tem uma outra forma de enxergar a mesma coisa. E veja bem, eu estou falando Candomblé Queto. Por quê? Porque, em tese, na origem, o Candomblé Angola, ele cultua Inquici, que é outro tipo de divindade, é parecido com o orixá, mas não é a mesma coisa. E o Candomblé Jeje cultua Vodum. O único que cultua na raiz mesmo orixá é o Candomblé Queto. Então, eu acho que nada mais justo que a gente entender como vê o Candomblé Queto, como o Candomblé Queto enxerga o assunto orixá e como a Umbanda trata esse assunto também. E pessoal, quanto a essa história de orixá, vodum, inquice, nós já estamos preparando um vídeo para vocês sobre esse assunto. Depende muito da repercussão desse vídeo aqui, para tentar esclarecer com mais clareza para vocês, tá ok? Mas isso é um próximo vídeo. Eu acho que nada mais justo para a gente começar a falar desse assunto, da gente entender como o Candomblé Queto enxerga o conceito orixá e como a Umbanda vê o mesmo assunto. Então vamos começar com o Candomblé Queto. Para o Candomblé Queto, os orixás são divindades criadas por Olorum, o Deus Supremo. São os deuses da mitologia iorubá. E como seres divinos que são, estão ligados às forças da natureza e cada um deles está ligado à história da criação e até da própria humanidade, sendo que intercedem em benefício da criação e até mesmo da humanidade quando invocados. Para o Candomblé Queto, o orixá tem gênero, e quando eu estou falando de gênero, eu estou falando, tem o conceito de masculino e feminino. Tem o orixá masculino, tem a orixá feminina, tanto que a gente chama as orixás femininas de Iabás. Então assim, para eles existe essa diferença. Também eles entendem que o orixá tem temperamento, ele tem personalidade e inclusive tem raciocínio muito semelhante ao dos seres humanos. Agora, o que diferencia os orixás de nós humanos são as suas habilidades especiais e os poderes divinos que carregam. Nos rituais do Candomblé Queto, os orixás podem ser incorporados pelo pai,
ou mãe de santo, e até mesmo por membros mais experientes daquela comunidade candomblecista. Normalmente, quando o orixá incorpora no candomblé queto, ele não fala, ele só dança. E através da dança ele distribui o axé. Ele não presta consulta, sendo que quando o orixá tem que falar e quando o orixá é chamado a se manifestar, ele fala, ele responde através do jogo de búzios. Agora vamos ver o mesmo conceito orixá na Umbanda. Para a Umbanda, orixá é uma emanação do poder divino. Os orixás são emanações do poder de Deus. É o poder integral de Deus que desce e é particionado, é partido em faixas vibratórias. Não possuem gênero, nem temperamento, personalidade e nem raciocínio. Por quê? Porque nós estamos falando somente de energias. Eles não têm forma física, eles não têm um corpo. E essas faixas vibratórias também estão ligadas às forças da natureza e interagem com a vida na Terra, com toda a vida, com toda a criação, mantendo e promovendo a evolução. E essas faixas vibratórias, além de estar associadas às forças da natureza, também estão associadas a virtudes como amor, fé, justiça, saúde, entre tantos outros. Vamos lá mais uma vez, não são deuses, são faixas, são como se fosse assim, porções do poder integral de Deus. Eles não têm corpo físico, eles não são deuses, não são divindades. Por esse motivo não podem ser incorporados. Mas como qualquer energia, a força de um orixá pode ser canalizada, irradiada, transmitida, absorvida. Então entenda, orixá na Umbanda é energia. Tanto que as entidades que se manifestam na Umbanda, que incorporam, que prestam consulta, elas conseguem acessar essas forças orixás para manipular e moldar a bênção conforme a necessidade do consulente. Agora, a pergunta de $1 milhão é: por que existe então essa diferença? Por que no candomblé se vê de uma forma e na Umbanda se vê de outra? Acho que o ponto central que altera tudo é que na Umbanda nós temos as entidades que são mediadores, que prestam as consultas. Ao passo que no candomblé tradicional isso não existe. No candomblé tradicional tudo é feito através do orixá. Como? Por banhos, através de oferendas, através de obrigações. Você se conecta com o poder daquela divindade dessa forma, através desta ritualística. Mas não existe um atendimento. Então, a sua conexão direta é com o poder desse orixá. Na Umbanda não, nós temos as entidades. Quando eu estou falando entidade, eu estou falando caboclo, preto velho, criança, baiano, boiadeiro, cigano, marinheiro, chupa, pombagira, que eles fazem o intermédio da energia desse orixá e o consulente. E você pode falar assim: ah, Márcio, mas então não precisava ter orixá na Umbanda, que as entidades fazem tudo. Em tese sim, mas eu acho que a herança que a gente recebe africana, ela é muito importante. E por tradição mantivemos o conceito de orixá, o que eu acho maravilhoso, eu acho que importantíssimo na nossa Umbanda. Inclusive, no ano passado eu gravei um vídeo se dá para ter Umbanda sem orixá. Aí a minha conclusão é que até daria, mas isso iria descaracterizar a nossa religião. Eu acho muito bonito. Inclusive, eu vejo que é muito interessante que tem muito pai de santo, muito terreiro, que o pessoal sauda o orixá, mas não entende o que está saudando, não entende a força que representa. Tanto que eu falo, todo umbandista tem que saber o que é um orixá e o que representa, quais forças e virtudes representa aquele orixá. Quais forças o Baloaê representa? Xangô representa qual virtude? Isso é importante. Isso para um umbandista. Agora, um sacerdote, ele tem que saber isso de fio a pavio, de cor e salteado. O que nós temos que entender? Tudo é uma questão teológica. Quando eu falo em teologia, eu estou explicando o sagrado daquela religião. Na teologia do candomblé queto, o orixá é um deus, é uma divindade. Na teologia de Umbanda, não. O orixá não é uma divindade, é uma energia. Você sabia disso? Você concorda comigo?
Se você sabia, concorda ou não concorda, coloca aqui nos comentários. Se você discorda de mim, coloca a sua visão de orixá. Eu acho que é importante, porque a gente vai aprendendo um com o outro, né? A família toda vai ler. Tenha certeza que eu vou ler comentário por comentário. Esse é um vídeo muito importante e é uma forma da gente interagir. Eu acho que esse assunto é um assunto que tem muita forma de ser visto. Eu tenho certeza que você tem a sua opinião também. Coloca aqui nos comentários que vai ser muito bem-vindo. Mas eu sei que você pode estar falando aí, quanta bobagem que esse cara está falando. Lá no meu terreiro de Umbanda a gente incorpora orixá direto. Todo trabalho tem incorporação de orixá. Como é que não incorpora orixá? Outra coisa, e se orixá não tem corpo, como é que a gente cultua imagem, né? A estátua? Como é que a gente cultua Iemanjá com aquela mulher que sai do mar? Como é que a gente cultua o Baluaê com as palhas, até Xangô com o machado na mão? Se eles não têm corpo, por que tem essas imagens? E eu te digo, meu filho, tudo tem explicação. Se você acredita que incorpora orixá no seu terreiro, isso pode acontecer por dois motivos. Ou o seu terreiro no passado era candomblé e se tornou umbanda e dessa forma manteve o conceito de orixá do candomblé, ou ainda o dirigente, o pai e a mãe de santo, ele iniciou sua vida no candomblé e depois passou para a umbanda, ou ainda fez a sua preparação sacerdotal no candomblé. Aí ele traz esse conceito do orixá da mesma forma que o candomblé entende. Dá para ter uma terceira opção nessa história. O sacerdote, ele nunca estudou, ele nunca foi buscar a fundo as raízes de tudo isso e por isso ele não tem domínio, não tem entendimento sobre o assunto e acaba falando o que vem na cabeça dele, o que ele acredita que seja. Agora entenda o que eu estou falando. Primeira coisa, eu peço a você, assista esse vídeo até o fim, tá? Tem gente que para o vídeo só para descer o pau no Pai Márcio. Vai devagar, gente. Se você acredita que incorpora orixá no seu terreiro, não tem problema nenhum, você não está fazendo nada errado, você está fazendo diferente. E tem que entender que isso é uma das coisas mais bonitas da Umbanda. A gente ter essa diversidade de visão, de opinião. Eu estou falando aqui do ponto de vista técnico, do ponto de vista teológico. Mas eu sei que tem pessoas que vivem uma realidade diferente, pensam diferente ou acreditam estar fazendo diferente. E não tem problema nenhum. O que importa na Umbanda é a gente prestar caridade a quem precisa. É isso que importa no final. Quanto às imagens, essas estátuas que nós temos dos orixás nas nossas residências, nos nossos terreiros, a explicação é outra. Primeiro, que é muito difícil para as pessoas entenderem o conceito de energia. Eu falo isso, gente, que eu sou professor desde 2008. E olha, uma vez eu lembro que eu estava num grupo grande e pedi para as pessoas pensarem numa luz azul. E eu podia falar que mais da metade das pessoas não conseguia fechar o olho e imaginar. Porque é difícil para as pessoas mentalizar uma energia. Eu estava falando só numa cor. Então é difícil para a gente não ver uma coisa e conseguir se conectar. Então a gente usa a imagem para quê? A gente tendo uma imagem de um ser que tem braço, que tem cabeça, que tem perna, que é parecido com a gente, fica mais fácil você olhar para a imagem de Xangô com um machado na mão e se conectar com o conceito de justiça de Xangô, de sabedoria, de vitória. Quando você vê Iemanjá saindo do mar, fica mais fácil para você se conectar com o conceito do amor, dessa coisa da maternidade, do princípio da vida, da rainha do mar. Fica mais fácil você se conectar. Não que para a Umbanda os orixás sejam daquela forma física. É apenas uma representação para que a gente possa se conectar com o conceito, com a ideia de orixá. A segunda coisa que realmente é muito difícil, a gente tem o sincretismo religioso. Então, por exemplo, a gente acredita que Ogum é São Jorge. E São Jorge, a gente vê São Jorge no cavalo, com a armadura, né? Com a roupa de soldado romano e tal. E fica difícil você acreditar que um ser, um santo católico, que teve corpo, que existiu, teve corpo físico, associar apenas com uma energia. Fica difícil. Então, para a gente fica mais fácil quando o orixá tem um corpo, uma forma que a gente tem para enxergar, para se conectar. Fica mais fácil a gente acessar a força do orixá dessa maneira. E é por isso que nós usamos as imagens. Agora vamos falar de algumas verdades e mentiras sobre os orixás. Número 1, eu incorporo orixá. E apesar de eu ter acabado de dizer que existe isso, que isso acontece no candomblé,
eu preciso explicar isso melhor. Mesmo pensando que o orixá é uma divindade, é um ser, a gente tem que entender que ele é apenas um. Então, como que a gente poderia explicar, por exemplo, mesmo em barracões de candomblé, quando 2 ou 3 ou mais pessoas incorporam o mesmo orixá? Como é que ele pode incorporar em várias pessoas ao mesmo tempo se ele é um só? Aí você pode falar, mas é o poder divino do orixá. Eu acho que esse poder existiria somente para Olorum. Então, como explicar isso, né? Que as pessoas incorporam vários médiuns incorporam o mesmo orixá? Tem uma explicação muito plausível. Você não está incorporando o orixá em si, mas está sendo movido pela energia irradiada por aquele orixá. Por exemplo, Ogum, você canta para Ogum, você estabeleceu o axé, a energia de Ogum aqui naquele ambiente. Essa energia é que anima, que move, como se você estivesse incorporado, mas não é uma incorporação plena. Você está sendo movido por uma energia. Também é mediúnico isso. Também é através da mediunidade. A segunda explicação, né, que é aquilo que eu acredito mais na Umbanda, seria impossível você incorporar um orixá. Imagine você incorporar Xangô. A energia é tão intensa, tão poderosa, que se Xangô incorporasse nesse corpo físico, ele se consumiria. Sei lá, viraria pó, se deterioraria imediatamente. Então você tem que entender que normalmente o que a gente incorpora na Umbanda são os falangeiros do orixá. Você incorpora um caboclo de Xangô e não o orixá Xangô. Você incorpora um caboclo de Ogum e não o orixá Ogum. E o mesmo acontece com os outros orixás. 2. Eu tenho esse defeito por causa do meu orixá de coroa. Gente, essa é clássica. Você querer passar um pano num erro que você cometeu, num defeito que você tem por causa do orixá é muito feio. Nós temos que lembrar que desde os Yorubás, desde a África, o orixá só transmite virtude. O orixá só transmite qualidade. Então, se você tem algum defeito, não bota a culpa no orixá. Trabalha para mudar isso, que fica mais bonito para você. O meu orixá vai resolver esse problema para mim. Olha, eu não queria ser chato e dar essa triste notícia para você, mas você não tem orixá. Você está envolvido em uma energia orixá para viver esta vida na Terra. Então, assim, quando você fala, o meu orixá vai resolver o problema para mim, é a mesma coisa que você falar, eu vou resolver o problema apoiado, auxiliado pela força orixá que me rege, pela força orixá que eu carrego. Mas no final, o orixá não vai fazer nada para você, meu filho. É você que tem que fazer com suas próprias mãos. 4. Exu não é orixá, é serviçal dos orixás. Olha, gente, eu já abordei tanto isso no canal, foi tanto preconceito, é um tanto absurdo que se falou de Exu, inclusive de tirar Exu da categoria de orixá, né? Exu sempre foi orixá e não devemos confundir o orixá Exu com o trabalhador, com o falangeiro, com o catiço Exu. São coisas diferentes. Mas Exu é sim um orixá inclusive fundamental, sem o qual não existe nem como movimentar as energias, não existe como ter evolução, não existe como ter comunicação, sem Exu não se faz nada. Então Exu é sim orixá. E só para a gente dar uma pincelada geral, vamos falar um pouquinho, só uma frase que se diz sobre os filhos de cada orixá. Bora lá. Primeiro, filho de Oxalá não incorpora. Olha pessoal, eu já tratei isso num vídeo recente, mas assim as pessoas confundem, porque filho de Orumilá não incorpora. Porque o sacerdote de Orumilá, o Babalaô, tudo ele faz através do jogo de búzios, então ele não incorpora. Agora, aqui no Brasil, o conceito de Oxalá se fundiu com o de Orumilá. Então, por isso, muita gente fala que filho de Oxalá não incorpora. E isso não é verdade. Filho de Oxalá incorpora sim, normal, sem problema nenhum. 2. Filho de Xangô tem medo da morte. Existem muitas coisas que tentam explicar isso. A primeira é porque Xangô tem a filha preferida de Xangô, morreu, e isso abalou muito Xangô. Existe uma lenda que conta isso. Existem lendas que dizem que meses antes do filho de Xangô desencarnar, o orixá ele deixaria de cuidar daquele filho e entregaria nas mãos de Obaloaiê, que Xangô teria quisila com cemitério. Mas eu falo, olha pessoal, não dá pra mim, o que eu posso falar pra você é que filho de Xangô, eu sou filho de Xangô, confirmado por 3 pais de santos diferentes. E eu não tenho problema, aliás, eu amo estar dentro do cemitério. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente tem que tomar cuidado. Agora, essa lenda de que Xangô abandona seu filho, entrega nas mãos de Obaloaiê pouco antes da morte, eu tenho alguns fundamentos que poderia
mostrar que isso tem algum fundamento de verdade. Porque o meu finado pai de santo, seu Osmildo, antes dele morrer, as velas de Xangô dele, uns meses antes dele morrer, todas que nunca choravam, choravam demais. E eu mostrava isso para ele, falava: olha, seu Osmildo, tá chorando a vela de Xangô. Ele falava: firma outra no lugar. Mas é como se ele já soubesse que estivesse no fim da vida. 3. Filhos de Ogum começam várias coisas ao mesmo tempo. Isso é verdade. Os filhos de Ogum têm essa coisa de começa um monte de coisa e ele vai terminar. Agora, quando que ele vai terminar, a gente normalmente não sabe. Eu falo que ele começa a coisa 1, a coisa 2, a coisa 3, a coisa 4, a coisa 5. Ele termina 4 primeiro, depois ele termina 2, depois ele vai terminar 5, termina 1 para depois terminar 4. Ele não tem ordem, ele não tem muita organização nesse sentido. Mas temos que lembrar que os filhos de Ogum, eles são pessoas que realizam grandes coisas e querem realizar tanta coisa que por isso podem passar por essa situação. Mas é verdade, sim. 4. Filhos de Oxóssi adoram dormir. Sim, filhos de Oxóssi adoram animais, adoram o contato com a natureza e adoram dormir. Filhos de Oxóssi, eles precisam dessa recomposição do sono. Claro que a gente tem que entender a coroa que a pessoa tem. Porque normalmente nós temos 2 orixás na coroa. E se você é Oxóssi com o Yansan, por exemplo, você pode tender a dormir menos. Se você é Oxóssi, por exemplo, com Oxum, você pode tender a dormir mais. Mas assim, realmente o sono é uma coisa muito importante para o filho de Oxóssi. O filho de Oxóssi, quando não dorme, todo mundo quando não dorme não fica bem, mas o filho de Oxóssi costuma ficar pior. 5. Filhas de Yansan esquecem tudo com facilidade. Pode ter filhos e filhas de Yansan que realmente tenha uma questão de memória aí, mas na realidade a ideia de que filho de Yansan é esquecido não é por causa disso. É porque ele esquece o que você faz para ele. Você pode magoar um filho ou filha de Yansan, ele vai ficar louco na hora, vai tentar virar o jogo em cima de você. Passa 2, 3 meses, ele esquece, ele não lembra que você cometeu aquele mal. E por isso que a gente fala que os filhos e filhas de Yansan perdoam com facilidade. Por quê? Porque eles também sabem que eles erram. E eles esquecem também o erro que cometeram. Então o filho de Yansan pode cometer às vezes o mesmo erro com você 2 ou 3 vezes. Não por maldade. É porque essas coisas negativas ele tende a dissipar e esquecer. Mas não tem nada a ver com memória diretamente, é mais com coisas sentimentais. 6. Filhas de Iemanjá não podem cortar o cabelo. Olha, pessoal, a gente tem que entender que na Umbanda a gente não tem os interditos, as quisilas que tem no Candomblé. Por exemplo, fala-se que filhas de Yansan não podem comer abóbora, filhos de Oxóssi não podem ter contato com mel. E falam que filhas de Iemanjá não podem cortar o cabelo, ou ao menos não podem cortar o cabelo sem a autorização da mãe Iemanjá. Isso na Umbanda não é verdade. No Candomblé tem o seu fundamento histórico. Na Umbanda, as filhas de Iemanjá podem cortar o cabelo, mas se você ainda tem uma preocupação, firma uma vela antes de cortar o seu cabelo, pede autorização para a mãe Iemanjá e vai cortar o seu cabelo sem problema nenhum. 7. Filhas de Oxum são sempre pacíficas. Olha, gente, o que a gente sempre diz é que sempre e nunca realmente não existem. Filhos de Oxalá e de Oxum normalmente são os mais pacíficos dos orixás. Oxalá, Oxum e Obaluaê. Significa que eles nunca vão sair do sério? Não. Agora, quando a gente fala de Oxum, tem uma coisa muito interessante. Se Oxum for traída ou for forçada a tomar uma posição, ela pode atacar e pode realmente mostrar um ímpeto agressivo que é difícil de encontrar em filhos de outros orixás. Mas ela tem que se sentir extremamente invadida, violada ou injustiçada. A verdade é uma só, não mexa com ninguém, né? Não faça para ninguém o que você não quer que faça para você. Principalmente para filhos de Oxum. 8. Filhas de Nanã não encontram felicidade no amor. Nanã, na Umbanda, absorveu muitos conceitos de uma outra orixá do Candomblé chamada Obá. E Obá está ligada a essa coisa da mulher que não encontra o amor, da mulher traída. E Nanã absorve muito isso na Umbanda. Mas isso não significa, a gente tem que entender que não é porque você é filha de Nanã que você não pode encontrar o amor verdadeiro. Você tem uma energia que te rege, porque Nanã não vai trazer nada de ruim para a sua vida. Mas você tem que realmente, diante da energia que você carrega, encontrar essa virtude que Nanã traz para você, para encontrar a sua felicidade, inclusive no amor. Então, essa sentença eu não considero verdadeira, não. Eu acho que filhos e filhas de Nanã têm direito e podem sim ser felizes sem nenhum problema.
9. Filhos de Obaloaiê estão constantemente doentes, ou ainda, filho ou filha de Obaloaiê tende a amputar alguma parte do corpo durante a vida. Eu já ouvi muito isso, somente no meu passado da Umbanda. Olha, pessoal, eu conheci muitos filhos de Obaloaiê que realmente tiveram problemas de saúde, somente quando chega depois dos 70 anos. Alguns tiveram que amputar a perna, mas não significa que eles passaram a vida doentes e não significa que todos passaram por amputação. Eu acho que o filho de Obaloaiê, por carregar um orixá que tem uma força muito ligada a essa condição de saúde e doença, eu acho que ele tem que realmente se cuidar mais, tanto do físico quanto do emocional e também do espiritual, para evitar problemas. Mas não que isso seja uma sentença, né? Que vai estar sempre doente ou que vai estar sempre com tendência a amputar alguma coisa. Uma coisa eu falo, quanto mais o filho estiver em desacordo com a sua energia orixá, mais problemas provavelmente ele vai ter. Por exemplo, eu sou filho de Xangô. Se eu ficar em desacordo com o meu orixá, eu vou começar a ter problemas legais, problemas na justiça de toda sorte. Por quê? Porque eu estou desalinhado com a força que me rege, com a minha força Xangô que me rege. Só para a gente ilustrar. 10. Filhos de Ibeji não conseguem vencer na vida. Começam tudo e não terminam. Na realidade, os filhos de Ibeji, eles podem começar muitas coisas e eles acabam se entediando rapidamente em tudo que vão fazer. É uma característica do orixá que os rege. Entretanto, o que a gente fala para os filhos de Ibeji é: procure encontrar na mesma coisa diferenças que possam continuar te despertando o desejo de continuar. Então é uma questão do filho de Ibeji se entender. Por exemplo, eu tenho que fazer arroz todo dia. Poxa, fazer arroz todo dia é chato. Sei lá, um dia faz arroz branco, outro dia faz arroz à grega, outro dia faz risoto, outro dia faz... Você vai criando diferenças para que aquela mesma situação possa continuar te despertando do interesse. Filho de Ibeji, ele tem que sentir essa coisa do desafio, da criança curiosa. Mas não, eles não estão fadados a não vencerem na vida, não. Muito pelo contrário. Os filhos de Ibeji, eles têm uma força de imantar coisas boas e positivas em sua vida muito grande. E tem uma criatividade muito grande. Se souber canalizar essas virtudes numa profissão, certamente serão muito bem sucedidos. 11. Filhos de Exu têm um grande poder espiritual. Verdade. Os filhos de Exu normalmente eles têm uma proteção espiritual diferenciada. Não significa que tenham poderes espirituais, nem que tenham o corpo fechado e nem que estejam imunes a nada. Isso não é verdade. Mas ele tem assim uma capacidade, uma facilidade de se conectar com coisas espirituais, com o oculto, com magia. É muito fácil, isso é muito comum, é muito natural para eles. Mas sim, por eles terem essa capacidade de se conectar espiritualmente com muita facilidade, mesmo que sejam ateus, não pratiquem religião nenhuma, eles têm uma religião dentro deles, um norte que os orienta e que acaba conectando ele com forças importantes que trazem proteção à sua vida. Então sim, o filho de Exu tem essa proteção diferenciada, sem dúvida nenhuma. E aí, gostou? Se gostou, coloca aqui nos comentários. Se você gostou mesmo e colocar nos comentários, tenha certeza que eu vou fazer outros vídeos com esse tema orixás, mas eu preciso saber da sua opinião. É assim que a gente faz, mais de 10 anos trazendo vídeo nessa qualidade que você acabou de assistir. Então, se você não está inscrito, tinha dúvida, se inscreva no canal, clica no inscrever-se, ativa o sininho, vai estar recebendo notificação bem de boa. Tem no mínimo 4 vídeos por semana, inédito, todas as semanas do ano, até quando tiver um Covid, a gente colocou vídeo inédito para vocês. Então, a gente está aqui sempre fazendo isso com todo amor e todo carinho para você. Lembrando, pessoal, que você quer começar bem o seu ano, eu tenho um curso que pode fazer toda a diferença para você. Começando bem, é um curso com 24 aulas, muito direto ao ponto, sem enrolação, não tem apostila escrita, não tem apoio do professor, mas para uma pessoa que está nível 0, que está querendo entender um pouco de Umbanda, para se situar, é um curso incrível. A gente fez pensando em você, que não tem paciência para aulas longas, que quer informação rápida e quer tudo direto ao ponto. Faça o curso, entra no umbandeboa.com.br/cursos e vai lá no Começando Bem, você pode fazer a sua matrícula e começar o curso agora. Poderá assistir às aulas na ordem que você quiser e repetir por um determinado espaço de tempo, repetir as aulas quantas vezes desejar, para você se inteirar. E eu tenho certeza que isso vai abrir seus olhos para como é importante estudar. Galera, sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Salve meu Pai Oxalá,
Salve todos os orixás. Eu quero pedir nesse momento, nesse primeiro vídeo inédito desse ano de 2024, que o Pai Oxalá derrame força, fé e conexão espiritual ao filho, à filha que assiste esse vídeo nesse momento, que o Pai Xangô traga justiça, traga sabedoria e vitória, que Pai Ogum abra os caminhos e traga a capacidade de resolver problemas e a proteção que a pessoa precisa para seguir em caminhos abertos, que o Pai Oxóssi traga abundância, fartura e traga tudo que é necessário para uma vida equilibrada e saudável e abundante, que a Mãe Iemanjá traga todo o amor, a união de família, a conexão com todos os irmãos que a pessoa precisa para viver nesse plano terreno, que traga o princípio da vida na vida dessa pessoa, traga uma vida nova em 2024. Mamãe Oxum traga prosperidade, traga paz e traga o mel na boca do filho e da filha que assiste esse vídeo. Que a Mãe Ansã traga independência, liberdade, que traga esse poder de batalha. Que Mamãe Nanã Bruquê traga essa memória ancestral, traga a essa pessoa essa capacidade de quebrar qualquer feitiço ou qualquer maldade que seja direcionada contra ela. Que o Pai Obaloaê traga cura, saúde e transformação. Que Beji traga energia e tudo que é necessário para a sua felicidade, alegria e vitória. E que Exu possa, sim, movimentar todas as energias para o benefício dessa pessoa nesse ano de 2024. É como eu, Márcio Caim, sacerdote de Umbanda, peço que as bênçãos dos orixás cheguem ao filho e à filha que assistem esse vídeo. E que todas as forças, como sempre peço, de saúde e proteção, paz, luz e prosperidade sejam derramados a este filho e a esta filha também. Que Oxalá, com todos os orixás, te abençoe. Agora que você sabe o que é orixá, né? Abençoe você, hoje e sempre. E até a próxima.